Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Pedro, professor de Filosofia e Sociologia do Cuca Centro Noite, o cursinho popular lá do Unesp de Araraquara. E hoje vim aqui para a gente dar continuidade ao nosso currículo de Filosofia. Bom, galera, quem viu a aula anterior viu que a gente viu todo um período filosófico em uma aula só, que é a filosofia medieval. Beleza? A gente viu que essa filosofia vai tentar conciliar fé e razão e vai pautar toda a sua produção com base nisso. Hoje a gente vai promover um novo período da filosofia completamente diferente, que é a filosofia moderna. Qual que é o contexto histórico dessa filosofia moderna, gente? O Renascimento e a entrada do homem na tal da Idade Moderna. Vai acontecer muita coisa, gente, nesse período histórico. Você vai ter a passagem do feudalismo, por exemplo, no âmbito econômico, do feudalismo para o capitalismo mercantil. Não é aquele capitalismo industrial da sociologia, é um capitalismo mercantil. Baseado no quê? Nas grandes navegações, a invasão da Europa aos povos americanos e a colonização forçada das Américas. Você tem também o que, gente? Você tem a criação dos estados nacionais. A gente não vai mais ter aquele monte de feudo pequenininho. Vão se criar os novos estados nacionais. O absolutismo vai tomar forma e você vai ter com tudo isso o que, gente? O enfraquecimento da igreja. Por quê? Porque você vai ter uma perda política do poder da igreja com esses novos estados nacionais. Você vai ter no âmbito econômico, você vai ter a burguesia crescendo e se aliando à monarquia absolutista. Você vai ter também o quê? Você vai ter as reformas religiosas e a crítica à religião dada pelos filósofos. Então vamos ver tudo isso, vamos ver como vai dar esse processo. Mas se eu estou afirmando para vocês que eu vou ter um enfraquecimento da igreja, a filosofia também vai mudar. Se antes, na filosofia medieval, eu tinha a fé como superior à razão e utilizando a razão como um mero instrumento para entender e sustentar essa própria fé, aqui eu vou ter uma concepção completamente diferente. Mas vamos por partes. Para você entender, gente, qual que é a forma de pensar e agir, como o homem moderno do Renascimento vai pensar, eu trouxe para vocês uma frase do nosso querido Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas desse período, que é: o homem é o modelo do mundo. Tá se achando, né? Qual vai ser essa frase? Olha só, o homem é o modelo do mundo. Você está colocando o que, gente? Você está colocando o homem como possibilidade de entender e de transformar tudo ao seu redor. Isso é o que a gente vai chamar de humanismo. O humanismo, gente, vai falar o quê? Agora, com o enfraquecimento da igreja, o homem não vai mais se submeter à fé. Por meio da razão, ele vai poder entender o mundo ao seu redor, transformá-lo e vai se colocar no centro da sua própria vida. Esse se colocar ao centro de sua própria vida, a gente vai chamar de antropocentrismo. O homem agora é colocado no centro dos debates filosóficos, das representações artísticas. Eu não tenho mais o teocentrismo, Deus, centrismo, centro. Na Idade Média, onde Deus é o centro da minha vida, agora o homem assume pela razão as rédeas da sua própria história e se torna uma sociedade, portanto, antropocêntrica. Como ele vai assumir as rédeas? Como ele vai promover essa filosofia? Como ele vai entender e mudar a perspectiva humanista? Pelo racionalismo. A filosofia e o homem não vai mais se pautar somente pela fé cega. Por meio do logos, lembra da razão? Ele vai se distanciar dos dogmas. Ele vai se distanciar da fé e vai explicar o mundo de novo com base na razão. Tudo isso, gente, vocês já ouviram falar? Antropocentrismo, racionalismo, se distanciar dos dogmas. Lembra que na filosofia grega a gente via tudo isso? Pois é. Como todos esses pensadores e esse homem moderno vai criticar o homem medieval, vai criticar a dominação da igreja, a filosofia nessa época vai se pautar não no período anterior, que é a medieval. Por quê? Se a medieval era pautada na fé e eu estou falando que eu vou me distanciar, eu vou falar que a filosofia medieval não valeu para porcaria nenhuma. Então eu vou pular e vou voltar lá na filosofia clássica para tentar entender o mundo. Esse resgate das ideias, dos valores e da arte greco-romana eu vou chamar de renascimento. Esse renascimento vai se dar de diversas formas. Você vai ter o renascimento comercial, você vai ter o renascimento urbano, cultural e científico. E a gente vai ver alguns deles agora para vocês.
Galera, principalmente nas artes, né? Muito famosas as artes renascentistas. Você tem Da Vinci, Rafael, Michelangelo, diversos artistas que a gente cultua até hoje vão estar aqui na arte. Qual que é a noção do homem nas representações artísticas? Vai ser tudo aqui que eu falei para vocês. Olha essa frasezinha do Leonardo da Vinci. A pintura faz com que o espírito do pintor se assemelhe ao espírito de Deus. Então, olha só, gente. Se o artista, até então, ele era um mero artesão, agora ele vai ser o modelo do homem renascentista. Porque ele vai criar, assim como Deus cria o mundo, o pintor cria suas próprias obras. E essas obras vão se assemelhar ao mundo. Por quê? Porque o ser humano agora é zica. Ele consegue reproduzir a realidade. O pintor não vai ser só um cara que desenha bem. Ele vai estudar várias partes do pensamento humano. Você tem, por exemplo, matemática. Pela matemática você vai ter o estudo da perspectiva, onde você vai dar profundidade às suas obras e tornar elas mais reais. Você vai ter também o estudo da anatomia dos corpos, pela dissecação mesmo. A galera catava os brotherzinhos que morria e ficava lá na ateliê com a cabeça do camarada lá, tentando entender como que se dá as proporções e a anatomia direito do corpo. O professor, já entende então que o pintor é zica, que a arte vai representar o pensamento e a filosofia moderna, onde você vai ter o homem com a sua razão dominando todos os aspectos da realidade. Mas e não vai mais falar de Deus, a arte não vai mais falar de Deus? Vai sim, você vai ter representações divinas, mas as representações divinas vão ser feitas à semelhança do homem, e as representações do homem e das histórias dos heróis vão ser endeusadas. Então você tem uma união entre a representação de Deus e do homem no Renascimento, beleza? Além da arte, você vai ter o que, gente? O enfraquecimento da igreja. Como que vai se dar esse enfraquecimento da igreja? Primeiro, pela crítica dos humanistas. Justamente porque o homem agora vai voltar à razão, vai se distanciar da fé e pelo humanismo vai voltar a criticar e entender o mundo de forma racional, você vai ter uma crítica à religião estabelecida até então. Um dos principais humanistas, Erasmo de Roterdã, vai escrever seu célebre Elogio da Loucura, um livro onde ele vai denunciar as hipocrisias do homem, chamando todos de loucos. Só que ele vai falar o seguinte: o mais louco é a igreja. Lembrando que Erasmo era um clero, ele era membro do clero. Ele vai falar o seguinte: é loucura uma igreja ficar se preocupando em estudar a palavrinha por palavrinha de Deus e se preocupar em fazer guerra contra os hereges e se preocupar com várias coisas, com a vida do monastério, quando na verdade essa religião é só baseada no Cristo, que falava de amar o próximo como a si mesmo. Então ele vai promover um cristianismo humanista, mais simplificado, onde eu não vou ter mais essa vida dentro dos mosteiros, a palavra de Deus não vai estar só dentro dos padres, ela está dentro de todos nós. E você vai ter a ética e a moral baseada no quê? Em só seguir os exemplos de Cristo. Não tem toda essa burocracia, essa instituição forte que te oprime. Beleza? Esse cristianismo humanista vai trazer uma imagem otimista de Deus. Deus é um Deus de suprema bondade e o homem consegue sim, pelo seu livre-arbítrio, chegar à salvação pelas bondades. Inclusive se você não é cristão. O Erasmo vai falar que você consegue chegar à salvação fazendo boas obras, não necessariamente sendo católico, sendo cristão. Veja, eu já estou quebrando com toda aquela submissão do homem a Deus, a religião, a fé. Além disso, eu vou ter o quê? As reformas religiosas, galera. Nessa época que a gente vai ter a famosa reforma protestante de Martinho Lutero e João Calvino, que vão criar novas religiões cristãs, porque eles vão criticar a corrupção da igreja, assim como alguns dogmas, assim como as vendas de indulgências. Então você vai ter o protestantismo como uma nova religião, que vai adquirir cada vez mais fiéis. Eu vou ter bastantes pessoas que vão migrar do catolicismo para o protestantismo. Isso vai gerar o quê? A igreja vai ficar de boa vendo tudo isso? Não. A igreja vai promover a contra-reforma. O que é isso? A resposta da igreja católica a todos esses ataques. Ela vai promover uma série de ações pelo Concílio de Trento, que a gente chama, que vão tentar fazer voltar o poder e a hegemonia da igreja católica. Como, por exemplo, você tem a criação da Companhia de Jesus. Lembra das colônias do Novo Mundo que a galera está fazendo? Então, eu vou mandar os padres jesuítas para catequizar esses povos nativos. Você tem aqui no Brasil, por exemplo, o padre José de Anchieta.
né? Você vai levar e impor a religião católica e os valores europeus a essas novas colônias. Além disso, você tem o que também, gente? Você tem a criação da lista de livros proibidos pela Igreja Católica, porque você está tendo uma revolução científica e filosófica tão grande que a Igreja Católica tem que proibir e segurar esses livros que falam mal dos dogmas católicos. Então você vai ter uma lista que vai proibir e queimar vários livros. E por fim você tem também, galera, a criação do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição, que vai queimar na fogueira diversas pessoas por bruxaria, heresia, diversos cientistas, como a gente vai ver também. Beleza? Ok, professor, entendi então como que se deu o enfraquecimento da igreja e como que a Igreja Católica vai tentar reagir a essa crítica humanista, à reforma protestante por meio da Contra-Reforma. Mas o que mais vai acontecer nesse período? Vai acontecer o que a gente vai chamar de Revolução Científica, gente. O que vai basear essa Revolução Científica na Revolução Copernicana? Galera, isso tem a ver com a concepção do homem referente ao cosmos, ao universo. Qual era a concepção do homem medieval? Era baseada, vejam só, em Aristóteles. Aristóteles, embora um pensador brilhante, ele vai criar uma teoria errada, que vai ser o quê? O geocentrismo. Geo vem de terra, centrismo centro. O Aristóteles vai promover, e isso vai ser incorporado pelos medievais, que a Terra é o centro do universo e todas as coisas giram ao redor da Terra. Um universo hierárquico, com regiões sublunar, supralunar, um universo finito e um universo organizado. E a Igreja Católica vai achar da hora, porque se nós, homens, somos a imagem e semelhança de Deus, faz sentido que a sua criação máxima esteja no centro do universo e tudo ronde ele. Então você vai ter a cosmologia aristotélica como cristianizada na cosmologia medieval. Beleza? Por que essa revolução chama copernicana? Porque vai ter um camarada, Nicolau Copérnico, que, por meio de estudos matemáticos, vai comprovar uma coisa diferente. Ele vai comprovar o quê? Que, na verdade, a gente tem um cosmos heliocêntrico. Como assim? Ele vai afirmar que o Sol é o centro do universo e todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno dele. Beleza? Com a publicação do seu livro, ele vai, por meio da matemática, vejam só, por meio da matemática, explicar como que o universo é ordenado e o homem deixa de ser o centro do universo. A Igreja Católica vai chamar o Copérnico na chincha, vai riscar o fósforo e falar: e aí, meu parceiro, o que você está falando aí? E ele vai desmentir para continuar vivo, senão ele seria morto. Mas, no ano de sua morte, mesmo assim, quando já que eu estou morrendo mesmo, ele publica o livro dele. E embora a igreja condene o livro dele na época, vai ser um pensamento que vai influenciar vários outros pensamentos. Então vejam só, o homem já não é mais o centro do universo. E a cosmologia católica, a cosmologia medieval, deixa de existir com a revolução de Copérnico, com o heliocentrismo. Vai ter um outro camarada que vai pegar e vai trazer um tempero a mais para essa revolução, como eu entendo o cosmos, que é Giordano Bruno. Giordano Bruno, vejam só, embora ele seja considerado um mártir da ciência, o que é mártir? É um homem que morre em ideal de algo. Então, embora ele seja considerado esse cara que vai morrer em nome da ciência, ele não era em si um cientista. Giordano Bruno era um pensador meio místico, sabe, meio mágico, influenciado pelo misticismo egípcio, pelo misticismo judaico, da cabala judaica. O que ele vai pensar? Vejam só, eu acho isso muito interessante, gente. Com base numa concepção, numa ideia religiosa, ele vai chegar num resultado, né? Ele vai chegar numa teoria que tem respaldo científico. Isso é muito legal, né? Só um disclaimer aqui, para vocês verem como tudo está interligado. Lembram que lá na frente, a gente estudou já, mas lá na frente vai ter o pensador Emile Durkheim na sociologia, e o Durkheim fala pra gente uma coisa muito interessante, que embora a gente tenha que superar o pensamento religioso para explicar a realidade, é pelo pensamento religioso que eu começo a investigar e tentar explicar a realidade. Então você tem o pensamento religioso como algo que inicia o pensamento científico. Bom, Giordano Bruno exemplifica tudo isso. Por quê? Porque Giordano Bruno vai falar o quê? Deus está em todas as coisas. Ele vai ter uma concepção imanente de Deus. O que significa isso, gente? Significa que, diferente da concepção católica de um Deus transcendente, o que é Deus transcendente?
é um Deus que está separado de sua obra. Ele criou todas as coisas e está acima dela. Giordano Bruno vai falar que Deus está em todas as coisas. Então toda a natureza, toda a realidade representa o divino, que dá força e movimento a tudo isso. E aí ele vai pensar o seguinte: se Deus está em tudo, eu tenho um Deus imanente que está em tudo, e Deus é a natureza, e Deus é infinito, a natureza também tem que ser infinita. Então ele vai falar que não é, a Terra não está no centro do universo, e nem o Sol está no centro do universo, porque não existe um centro. Ele vai falar do universo infinito, onde o Sol é apenas mais uma galáxia entre muitas outras. Vejam só, se o homem não é mais o centro do universo, o homem agora percebe que nem existe um centro e o universo é esse espaço infinito. Giordano Bruno, gente, por justamente romper com essa ideia do Deus transcendente católico e trazer esse universo homogêneo e infinito, ele vai ser condenado a prestar esclarecimento para a Inquisição. Ele, acredito eu, que por ter essa bagagem teológica que eu falei para vocês, né, essa crença, essa fé, ele não vai renegar as ideias dele e vai ser queimado vivo na fogueira pela Inquisição. Tá? Gente, vocês têm que pensar o seguinte para entender o raciocínio daqui para frente. O homem, e aqui eu estou falando homem enquanto espécie, né? Homens e mulheres, a gente é um bicho egocêntrico, mano. A gente sempre gosta de estar no controle. A gente gosta de ter a sensação de poder. E pensam o seguinte: se antes a concepção do homem é que ele era o centro do universo e que o universo rodava em volta dele, além do mais, lá da concepção medieval, eu tinha um Deus que ditava todos os passos da minha existência. Então, tipo, eu não tinha que fazer muita coisa ali, porque Deus, a predestinação está lá, e Deus que vai escolher se eu vou me salvar ali, eu tenho que ser servo dele, e eu sou o centro do universo. Agora, a gente descobre que a gente não é mais o centro do universo, a gente descobre que o universo nem tem um centro, e a gente, por meio da razão, contesta todas as teorias e os dogmas que nos davam o quê? Alguma certeza. O homem renascentista vai estar dentro de uma crise existencial ferrada. Tem um filósofo, Blaise Pascal, que a gente vai ver mais pra frente, que ele faz uma frase que mostra esse sentimento do homem renascentista, que é o quê? O silêncio desses espaços infinitos me apavora. E para não se apavorar, o homem vai se voltar ao quê? A sua razão. O homem renascentista vai ter o seu ego inflado e vai faltar o centro da sua existência na razão. Como assim, professor? Pela razão eu vou entender a realidade, eu vou entender o mundo ao meu redor, eu vou transformar o mundo ao meu redor e aí eu tenho alguma sensação de controle, beleza? Eu vou ter essa compensação. E vai ter um camarada que vai iniciar isso junto com a nossa revolução científica, que é Francis Bacon. Galera, justamente por eu usar a razão para transformar o mundo, para tentar entender, vai ser muito importante daqui para frente estabelecer um método científico. O que é isso, professor? O que é o método? O método nada mais é do que uma forma segura de eu adquirir conhecimento, beleza? Sempre por meio da razão, sempre para tentar entender o mundo ao meu redor. E vários pensadores vão tentar formular métodos. O primeiro, que é considerado o pai da ciência moderna, é Francis Bacon. Ele vai formular o que a gente chama de método indutivo. O que é o método indutivo, gente? O indutivismo, né, uma ideia indutiva, é um pensamento, é um raciocínio que vai de algo particular para algo geral. E aí a gente tem um exemplo clássico na história da filosofia, que é o seguinte. Vamos pegar como exemplo o filósofo Sócrates, tá bom? Eu vou afirmar, Sócrates é mortal. Eu estou pegando algo particular, né? Eu estou pegando um cara, o Sócrates. Sócrates é mortal, beleza? Aí eu vou afirmar algo sobre ele. Sócrates é homem. Então eu estou partindo de algo particular e estou afirmando algo sobre ele. Logo, eu induzo pelo método indutivo que todo homem é mortal. Veja, eu comecei com um pensamento particular. O Sócrates, estou falando de um camarada só, é mortal. E eu terminei com um conceito geral. Todo homem é mortal. Entenderam? Isso é o método indutivo. Um pensamento que vai do particular ao geral. Além disso, gente, pelo método indutivo, ele vai afirmar que a ciência deve ser feita pela experiência empírica. Para Bacon, saber é poder. Ele vai falar que a gente tem que usar a ciência para transformar a natureza ao nosso favor. E como ele vai fazer isso? Pela experiência empírica. O que é algo empírico, gente? É algo que eu observo através dos meus sentidos. Então ele vai falar que eu não preciso... A razão é importante, eu não tenho que ficar só
mas eu não tenho que ficar lá só pensando, como serão as coisas, eu tenho que ver. A ciência tem que ser baseada no método, na experiência. Como vai se dar o método de Bacon? Eu vou e observo um fenômeno que eu estou querendo estudar, beleza? Depois eu organizo tudo isso que eu observei, eu formulo hipóteses, ideias sobre o que está acontecendo naquilo que eu estou observando, e aí eu testo para ver se aquilo que eu estou observando acontece em várias ocasiões. Beleza? Então, gente, vocês percebem que é muito parecido com o método científico que a gente usa hoje em dia. A ciência, hoje em dia, principalmente as ciências naturais, é baseada na experimentação, é baseada na experiência. Eu tenho o meu laboratório onde eu experimento as coisas. Isso, Francis Bacon vai falar pra gente que é o certo. Beleza? Além disso, Bacon vai falar para nós sobre a teoria dos ídolos. O que são os ídolos? São coisas e pensamentos que induzem eu ao erro. Beleza? E ele não quer errar, ele quer fazer um método para a gente acertar, para a gente chegar ao conhecimento verdadeiro. Ele vai falar de 4 ídolos que fazem eu errar e não chegar à verdade. O primeiro para Bacon é o ídolo da tribo. O que é o ídolo da tribo, gente? É quando o ser humano erra em suas constatações pela própria essência humana, pela própria capacidade do homem, ao entender a realidade com base nos sentidos, eu chego a conclusões equivocadas. Entendeu? Quer pegar um exemplo? Se a gente pegar aqui a concepção cosmológica, por que o Aristóteles achava que a Terra era geocêntrica? Porque não é assim que parece? Porque eu olho para cima e eu vejo, passa o Sol, passa a Lua, passa o Sol. Veja, com base nos meus sentidos, e eu achando que os meus sentidos são a coisa mais importante que chega em todo conhecimento, eu começo a lembrar, parece que a Terra está no centro, né? Porque as coisas estão rodando em volta. Vejam, eu cheguei a uma ideia errada com base na minha própria capacidade humana. Esse é o ídolo da tribo humana. Beleza? Depois eu tenho, gente, o ídolo da caverna. E aqui ele faz uma homenagem ao nosso querido Platão. Por quê? O ídolo da caverna é o seguinte: é quando eu chego a uma conclusão errada com base na minha educação, com base no contexto de que eu fui inserido. Então, com base na minha educação, nas minhas crenças, no que me ensinaram, eu chego a um erro. Beleza? Igual os homens de dentro da caverna do Platão lá. Depois, gente, eu tenho o ídolo do mercado. Por que mercado? Porque no mercado tá todo mundo falando assim, quanto que tá o peixe, não sei o quê. Sabe, já foi em feira que tá cada um gritando, você acaba não entendendo nada. Exatamente isso. O ídolo do mercado é quando o homem erra, quando está produzindo ciência, por um problema de linguagem. A gente tem traduções, a gente tem termos que num lugar significa uma coisa e a outra pessoa entende de outra forma. São os erros provenientes por erros de linguagem. Tranquilo? Por último, a gente tem o ídolo do teatro, que, como o próprio nome já diz, são os atores que falam pra gente certas coisas, são os filósofos, os pensadores, que dizem certas coisas, porém essas coisas não estão baseadas na verdade, eles não se preocupam em comprovar isso, e para Bacon, que é o pai da experiência empírica, você tem que comprovar o que você fala. Tranquilo? Esse é Francis Bacon, mas vão ter outros camaradas que vão sistematizar esse pensamento de Bacon e criar várias invenções e promover vários estudos sobre o nosso universo. Você tem Galileu Galilei, certo? Famosão. O que Galileu Galilei vai falar de legal pra gente? Ele vai sistematizar o telescópio e, observando o telescópio e também por meio de concepções matemáticas, ele vai não só comprovar o heliocentrismo de Copérnico, mas descobrir um monte de coisa. Descobrir o relevo da Lua, descobrir os satélites naturais de Júpiter. O Galileu era zica. Qual que é a parada do Galileu, gente? Importante. Ele vai unir a matemática com a experiência empírica. Porque ele não só fazia contas igual Copérnico, ele não chegou à conclusão do heliocentrismo por meio de cálculos igual Copérnico. Ele uniu os cálculos à observação desses corpos celestes pelo telescópio. Isso vai ser muito importante para a história da ciência. Beleza? Galileu também vai ser chamado para a chincha pela Inquisição, mas ele vai negar tudo aquilo que falou e, no mesmo esquema, um pouquinho antes de morrer, ele vai publicar ali de forma anônima seus escritos. Kepler vai ir mais além. Ele vai comprovar cientificamente algo que o Pitágoras, lá atrás na filosofia grega, falava, que é o quê? Um universo ordenado por princípios matemáticos, com a concepção que o movimento planetário não é de forma circular, porque antes a gente achava que era tudo circular, mas a conta não batia. Ela falava, não, os corpos celestes se movimentam de forma elíptica.
beleza? Elíptico é tipo uma bolinha achatada. E aí você começa a ver que eu tenho todo um universo ordenado por princípios matemáticos. Por fim, eu tenho Newton, que vai mudar a história da ciência com a sua lei da gravitação universal. E aí sim, a gente vai entender que o universo, o Newton vai ter uma concepção mecanicista. Por quê? Porque parece que o universo é uma grande máquina onde cada partezinha tem regras racionais. E eu posso conhecer elas por meio da razão. Beleza? A gravidade, os corpos se movimentam, se repelem por forças naturais que eu posso medir por meio da razão, por meio da ciência. Beleza? Galera, tudo isso aqui, principalmente essa preocupação com o método, como eu chego no conhecimento verdadeiro, vai ser um tema muito grande na filosofia que a gente vai ver na próxima aula, chamada epistemologia. Mas por enquanto é só isso. Meus queridos, eu espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida e não é aluno do Centro Noite, manda aqui nos comentários, elogio, críticas, eu tô aqui para isso, beleza? Até mais!